Muito bem, meus queridos irmãos, então nós hoje vamos para um momento de unicidade aqui em meio ao nosso culto. E os irmãos que estão com a Bíblia, abram a sua Bíblia no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 26. E a grande pergunta que sempre é levantada, ou até a afirmação que é feita, é que nesse versículo aqui, quando se fala assim, façamos, né, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, se aí se trata da Trindade, né? Ou tem gente que diz que isso indica a Trindade. Então, Gênesis 1, versículo 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Pode sentar, igreja, os irmãos que levantaram em reverência à palavra. Eu quero tentar ser breve. Então, façamos o homem à nossa imagem. Tem gente que já vê ali a Trindade, né? Porque está em plural. Então, as pessoas dizem assim, são as três pessoas da Trindade que estão conversando ali. Mas quando a gente dá uma olhada no cenário, né, no que está acontecendo ali, se você observar um pouquinho o que a Bíblia mostra a respeito, você vai começar a ter uma visão um pouquinho diferente a esse respeito. Por quê? Vamos ir, né? Vamos, por exemplo, lá para Jó. No primeiro capítulo de Jó, você no versículo 6, você vai já notar uma coisa interessante aqui, e é muito importante que você tenha isso em mente, e principalmente depois em Isaías também. Então, Jó 1, versículo 6, diz assim: Em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, aqui a gente está vendo uma coisa importante para você entender, que Deus está cercado, esses filhos de Deus são os anjos de Deus. Está nos livros mais antigos da Bíblia, do Antigo Testamento, os anjos também são chamados de filhos de Deus. E a gente vê então aqui que estavam ali os anjos e dentre eles Satanás também veio. E o que acontece? Deus conversa com Satanás. No capítulo 2, no versículo 1, a gente vai ver a mesma coisa. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então você pode notar que é recorrente Deus estar cercado de anjos. Tá? Vamos agora para uma outra passagem que torna o que eu quero mostrar para vocês mais claro ainda. Em 1 Reis, capítulo 22, nós vamos ver que Deus, ele quer derrotar, ele quer castigar um certo rei. E olha só o que acontece aqui em 1 Reis 22, versículos 19 em diante, até o versículo 22. Então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele. Quando fala que o exército do céu, está se falando dos anjos, tá? Estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Em outras palavras, eles estavam rodeando Deus, tá? Versículo 20, disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então vocês estão notando aqui que Deus ele faz uma pergunta, ele fala quem? E aí então há uma conversa, um anjo fala uma coisa, outro anjo fala outra coisa. A minha pergunta para vocês é, será que Deus já não sabia o que iria acontecer no futuro? Sabia, mas o que Deus estava fazendo aqui? Incluindo esses anjos na sua conversa e pedindo opinião. Não que Deus não saiba, mas ele faz os anjos
participar do que ele vai fazer. Tá? E versículo 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? Deus não sabia, Deus não é onisciente. Mas ele está conversando com o anjo. Com o quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Então veja bem, Deus não chegou e só deu uma ordem: ó, você vai lá, você vai fazer todos aqueles profetas enganarem. Vai ter um espírito de engano, você vai ser um espírito de engano na boca desses profetas. Ele conversa com os seus anjos. E um tem uma ideia, eu tenho uma ideia, vai ser assim, assim, assim. Então vai lá e faz e você vai vencer. Isso quer dizer o quê? Que Deus é limitado? Não. Que Deus conversa, troca ideias com os seus anjos. Tá? E é algo recorrente. A gente viu em Jó, em 2 passagens, a gente vê aqui em 1 Reis 22 isso, e é também mostrado essa mesma história aqui em 2 Crônicas 18, tá? Mas fica mais claro ainda quando a gente vai lá para o livro de Isaías, um dos capítulos mais conhecidos de Isaías é o capítulo 6, e bem lá, quando Isaías vê a glória do Senhor, tá? Nos versículos 1 a 8, Isaías 6, versículos 1 a 8, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto, né, o séquito, seu séquito enchia o templo. Serafins estava por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, ou vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que exércitos é esse? Esses exércitos não é só o exército de Israel, é o exército que foi mencionado, que estava à esquerda e à direita do Senhor, tá? Falando dos exércitos celestiais. Versículo 6, porém os serafins, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Mesmo plural de novo. Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Por quem que o Senhor estava rodeado quando ele falou: quem há de ir por nós? Pelos seus anjos, pelos serafins. Da mesma forma, aqui em Gênesis 1:26, quando fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus conversa com os seus anjos. E ele, no versículo 27, resolve toda a charada de Gênesis 1. Diz assim, 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Macho e fêmea os criou. Então, o singular lá embaixo mostra que quem fez isso foi Deus. Mas isso não impede ele de estar falando. Com quem que ele vai estar falando? Com os anjos que estão ao redor dele. Como quem há de ir por nós. Amém, igreja? Então é muito importante você entender isso. Quem criou? O verbo não engana ali no versículo 27. Criou, né? Singular, um sujeito, não criaram. E é a sua imagem, e não as suas imagens.
né? A imagem de Deus o criou. Então, o início foi plural, sim, Deus falando com os anjos, mas quem fez foi o próprio Deus, quem fez o homem, a sua imagem e sua semelhança. Então, havia pluralidade em Gênesis 1:26, claro, na plateia, nas pessoas, né, nos anjos com quem Deus estava falando, o rei e o seu, inclusive os judeus falam, né, de um conselho celestial, porque Deus exatamente faz essas perguntas, confabula com esses anjos, conversa com eles. Em Jó, esses anjos são chamados de filhos de Deus. Aliás, na Bíblia tem diversos tipos de filhos de Deus. Tem os filhos de Deus porque foram criados por Deus, como os anjos, né? Nós também somos filhos de Deus nesse sentido. Inclusive, você pode ver que até o próprio Satanás é chamado, entre eles estava também Satanás. O próprio Satanás é filho de Deus nesse sentido, por quê? Porque ele foi criado por Deus. Mas também nós, no sentido do Novo Testamento, é porque fomos gerados de novo em Cristo. E agora, através de Cristo, essa nova criação é exatamente aqueles que são gerados para a salvação. Amém, igreja? Mas quando você lê ali em Gênesis 1:26, o plural não indica que você não tem na Bíblia indicação de que tem que ser a Trindade. Ao contrário, quando nós vemos o plural ali, a Bíblia, o Velho Testamento indica que é o conselho celestial, que os anjos estão ali. E ele está falando com os anjos, e nós vemos um exemplo claro em Isaías capítulo 6, quando ele fala: a quem enviaremos nós? Isaías está vendo um sentado no trono e os anjos ao redor dele. Então eu só queria dizer isso para vocês e dizer que, mais uma vez, quando a palavra fala, né, que há um só Deus, é isso que significa mesmo, um só Deus. Amém, igreja? Deus abençoe, então.